Dá uns minutinhos que nós estamos com um pequeno probleminha técnico aqui, mas nós já vamos começar. Fala pessoal, nós vamos começar aqui a live de treinamento de IA para rotinas de obras. Primeiramente eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. Eu sei que quinta-feira, restinho de semana e 8 horas da noite não é um horário fácil para qualquer um participar, mas eu acho que só de você estar aqui acompanhando a live, eu já acho que você é uma pessoa fora da curva. Justamente porque quem busca conhecimento que no futuro consegue alcançar os seus objetivos. Então, primeiramente, eu queria agradecer e parabenizar. E sem querer delongar muito, vamos começar a aula aqui, porque tem bastante conteúdo para a gente poder passar. Eu prometo que vai ser uma aula compacta, porque não quero ficar enrolando, não quero ficar prolongando muito o assunto, e eu acho que o importante é a gente passar o conteúdo e tem bastante coisa interessante para a gente aqui. Vamos lá, vamos começar. A nossa aula hoje vai falar sobre IA na rotina de obras, como usar IA para acelerar orçamento, planejamento e controle sem pular nenhuma etapa técnica e sem virar expert em tecnologia, que eu acho que esse é o ponto principal da aula, porque tem muita gente que fala, eu entendo pouco de computação, entendo pouco de tecnologia, será que para poder mexer com IA a gente tem que ser um programador de computador? E eu vou ser bem sincero para vocês, quando eu comecei, eu tinha um pouco disso na cabeça, mas com o tempo você vai vendo que é super intuitivo, é super simples, e é uma tecnologia que chegou para ficar, e vocês vão ver mais para frente aí que é para qualquer um, e que vocês vão dar conta do mesmo jeito que eu dei. E o tanto que essa tecnologia me ajudou na minha rotina, eu tenho certeza que vai ajudar na rotina de vocês também. Opa, peraí. Primeiro eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Matheus Neves Cambraia. Eu me formei em 2015, fiz uma especialização em construção civil na UFMG. Em 2018 eu fundei minha própria consultora e venho construindo, reformando desde então. A minha base, que veio de 2015, na verdade eu entrei no mercado em 2000, no final de 2013. Eu fui estagiário numa consultora grande aqui a nível nacional e trabalho ela até hoje ela existe, ela é focada no mercado Minha Casa Minha Vida. E para quem estava aí na época de faculdade em 2013, 14, que era a época de crise no Brasil, mais uma crise, né? Época do finalzinho do governo Dilma. Então, assim, era uma época bem difícil, bem ruim para quem estava no mercado, mas mesmo assim ainda tinha bastante oportunidade, principalmente no Minha Casa e Minha Vida. Então, eu me formei no final, no começo de 2015, fui efetivado, trabalhei por 3 anos aqui em BH, surgiu uma oportunidade para mim em Recife, e era uma obra de 200, como é que era? Eram 480 apartamentos, 24 torres. A obra estava basicamente com 35 a 40% de andamento, e ela estava com um problema enorme de cronograma. Ela estava quase 20% atrasada em relação ao que era para ela estar.
Então, eu fui para lá com a missão de conseguir entregar essa obra no prazo e fiquei lá. O prazo nosso, a ideia era que eu ficasse por 8 meses, eu consegui entregar a obra em 6 e recebi uma promoção para poder voltar para Minas, onde eu consegui assumir um cargo de coordenação aqui. Fiquei também por mais um tempinho e depois surgiu uma oportunidade para mim, prospecção de terrenos. Por que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque assim, quando a gente, quem tem vivência de obra, né, quem tem costume de obra, sabe que a pessoa que trabalha com gestão acaba entendendo um pouquinho de orçamentação, compras, entende um pouquinho de planejamento, gestão de custo, que está basicamente na mesma área de planejamento de obra, é, entende, né, do próprio canteiro, da vivência sua, lidar com mão de obra, lidar com entrega de material, enfim. Porém, a gente não tem muita vivência do pré-obra, né? Que é a fase de legalização de um terreno, de compra, de viabilidade. E essa parte de prospecção, eu cheguei a pegar, fiquei 6 meses fazendo aprendendo um pouco e vivendo um pouco dessa parte, que já era uma coisa que eu já tinha vontade de fazer, justamente porque o meu sonho sempre foi abrir minha própria consultora e ser dono do meu próprio negócio. Então eu fiquei lá mais uns 6 meses e aí, final de 2018, eu pedi conta e fui abrir minha própria consultora. E aí quem tem seu próprio negócio sabe muito bem como que as coisas funcionam, né? Ainda mais no começo. A gente acaba sendo um pouco de orçamentista, comprador, compra terreno, negocia com o proprietário, faz a obra, negocia com o empreiteiro, enfim. E no final ainda vende a casa, conversa com o corretor, conversa com o banco, assina e no final das contas ainda entrega a chave e faz todo o pós-obra. Então, assim, eu fazia um pouco de tudo nesse final de 2018. E foi quando eu comecei a crescer a empresa, comecei a contratar gente, estava construindo. Na época da pandemia, eu comecei muito com reforma. Surgiu uma demanda grande de reforma, pelo menos aqui em BH. Eu acho que no Brasil inteiro as pessoas estavam meio que surtando, ficando em casa, né, por conta da pandemia e começaram a querer mexer em tudo. Então, eu entrei bastante no ramo de reforma comercial e residencial. E no final de 2024, quando começou essa onda de inteligência artificial, que foi quando eu efetivamente comecei a olhar para isso. Porém, não vou mentir para vocês falando que eu comecei a olhar para isso com um olhar de obra. Inicialmente foi com um olhar totalmente de curiosidade. Para vocês terem ideia, eu comecei mexendo fazendo a minha rotina diária. Sempre fui um cara muito de rotina, de disciplina, de organização. Então, assim, eu comecei a fazer a minha rotina diária, tanto organizando o meu calendário, organizando o meu dia a dia. Depois comecei a fazer um pouco da minha dieta. Rodei toda a minha dieta dentro do chat GPT. Enfim, fui mais de curioso mesmo e vi o quanto que a gente pode usar dessa tecnologia no nosso dia a dia. E usando isso no nosso dia a dia, eu falei assim, gente, mas tem tanta coisa aqui no meu dia a dia que eu acho que a gente conseguiria aplicar é, um pouco do que a IA pode fazer para a gente. E aí, no fim das contas, eu vi que tem tanto trabalho braçal, né, tanto trabalho manual, e aí ela consegue automatizar tudo. Então, vou te falar que foi um salto enorme dentro da minha empresa. É, um pouco do que você vai ver hoje, que é uma coisa que basicamente você não aprendeu na faculdade. E até porque a gente não tinha IA, pelo menos eu não tive IA na época de faculdade. Então, o que eu vou apresentar hoje para vocês aqui é como a IA funciona de verdade, quais são os erros mais comuns que todo mundo que pega a primeira vez, a segunda vez, enfim, o jeito que conversa com o chat muda totalmente o jeito que você vai receber de resposta. Vou apresentar para vocês uma fórmula de um briefing técnico que basicamente é como fazer um briefing, como fazer um prompt bem feito para a partir disso você receber uma resposta útil da inteligência artificial.
Depois eu vou mostrar ao vivo, vou fazer uma demonstração em 3 níveis, pra vocês entenderem do nível mais básico até o nível mais, entre aspas, né, mais profissional, que é o que eu uso hoje aqui na consultora. E, por fim, eu vou apresentar o sistema Obra Autônoma, que é o sistema que eu uso hoje em dia, que eu consigo aplicar no meu dia a dia, na minha rotina. Um pouco do conceito, por que que a IA decepciona muita gente. E eu vou mostrar para vocês o porquê que não é culpa dela. O ciclo frustrado das pessoas, não só de engenheiros, é abrir o chat GPT a primeira vez. Muitas vezes o chat GPT não precisa nem ser o pago. Ela digita o que precisa, mas digita como se fosse no Google, sabe? Fazendo uma pergunta boba, não contextualizando o que você quer, ou simplesmente perguntando uma pergunta aleatória. E, consequentemente, recebe uma resposta genérica também que muitas das vezes não serve para você aplicar em nada na sua vida. Serve para você poder tirar uma dúvida, mas aplicar efetivamente, eu confesso para vocês que muitas das vezes não serve. A causa real, e aí eu vou fazer uma analogia que eu achei bem interessante aqui, que é assim, pensa comigo, quando vocês vão contratar um estagiário, ou já contrataram alguém para poder te ajudar na empresa de vocês, e é uma pessoa brilhante, é uma pessoa que tem capacidade técnica inigualável, talvez vocês nunca tenham visto isso em outra pessoa. É uma pessoa que tem histórico de obra, vamos falar de obra, né? Que tem histórico de obra, que tem histórico de outras empresas que ele já trabalhou, ou seja, uma pessoa que sabe tudo de construção civil. Porém, essa pessoa acabou de entrar na sua empresa. Ela não sabe nada, não sabe seus métodos, não conhece os seus padrões operacionais, não sabe o jeito que você faz um orçamento, por mais que ela entenda de orçamento, mas ela nunca fez um orçamento para sua empresa. Ou seja, ela não entende nada. Ela não tem contexto nenhum do que você, do que a sua empresa faz. Então, se você chegar para ela nesse primeiro dia e pedir para ela, ó, faz um orçamento para mim de uma reforma de tal coisa, é bem provável que ela vá fazer um orçamento para você, mas se você vai conseguir usar esse orçamento efetivamente para já vai poder mandar essa proposta para o cliente, ou se ela vai ser um orçamento confiável, e eu confesso que se fosse comigo eu não confiaria de primeira. Então o que eu quero dizer com isso? Se você treinar esse estagiário uma semana, 2, 3, um mês, você pode ter certeza que dali para frente essa pessoa vai estar 100% alinhada com tudo que você passou para ela e vai fluir muito melhor dentro da sua empresa e dentro do seu negócio. E aí, basicamente, inteligência artificial o resumo dela é isso. Ela sem contexto é difícil de falar para você que ela vai servir para alguma coisa, mas ela com contexto ela vira um negócio inacreditável. Então, eu vou passar para vocês uma fórmula, que essa fórmula do briefing técnico é o que o pessoal chama de prompt, né? Vocês já devem, todo mundo, hoje em dia, como hoje em dia a inteligência artificial está muito hypado, vocês já devem ter escutado falar da palavra prompt. Prompt nada mais é que a pergunta, né? A solicitação que você faz para a inteligência artificial. Só que existe um jeito de você fazer essa solicitação que você recebe uma resposta bem feita, vamos falar assim. E aí eu fiz esse slide aqui justamente para poder apresentar isso. O primeiro ponto, né, é você passar para a inteligência artificial, seja o Claude, seja o ChatGPT, o Gemini, passar para ela o papel que você quer que ela exerça. Por exemplo, você é um orçamentista sênior especializado em obras residenciais. Quando eu quero fazer um orçamento, o que eu preciso? Eu preciso que a pessoa que vai fazer esse orçamento para mim, ela seja uma pessoa capacitada. E nada melhor que uma pessoa profissional que já tenha, experiência, alguma formação na parte de orçamentação de obra. Então, quando você dá esse papel para ela, você é um orçamentista, ou haja como um orçamentista, ela já vai entender que, basicamente, o que você quer que ela seja e qual tipo de skill técnica que você quer que ela tenha. Então, o primeiro ponto é você mostrar para ela qual o papel que você quer que ela assuma. O segundo ponto é o contexto. Eu falei um pouquinho na parte do estagiário lá. Você tem que contextualizar sempre antes de fazer a solicitação.
antes de passar o objetivo para ela. E contextualizar é o quê? Ó, eu sou um engenheiro, sou dono de uma consultora em Belo Horizonte, eu quero fazer uma reforma, qual que é o tamanho, qual que é o padrão dessa reforma, qual que é o escopo da obra, né? Vai ser uma obra de vai ter demolição, vai ter troca de revestimento, vai ter impermeabilização, enfim, contextualizar tudo que você quer que ela, no final das contas, te responda, justamente para ela poder inteirar do que você está falando. O terceiro ponto aqui é o objetivo. Ô, gente, eu não quero que fique tudo complexo, não, mas eu acho que quando a gente entende a teoria de tudo, no final das contas fica muito mais fácil da gente aplicar. Hoje pode ser que eu esteja falando até demais aqui, mas eu vou tentar ser o mais breve possível e falar bem, com bastante detalhe, para depois, quando a gente for aplicar o prompt, vocês conseguirem até identificar vocês mesmos na hora de avaliar o próprio prompt que a gente foi escrever aqui. Então a terceira parte, só retomando aqui, é o objetivo, ou seja, o que você quer, qual que é a sua solicitação. Depois que você deu o papel, deu o contexto, o que você quer? Você quer estruturar um levantamento quantitativo? Ou você quer elaborar um memorial descritivo para uma obra? Você quer fazer um orçamento com base em um levantamento que você já fez? Você quer ler um projeto? Enfim, tudo que você for fazer, você tem que mostrar para ela o que você quer que ela faça. Isso dentro de todas as características que já foram passadas anteriormente. O quarto ponto aqui é critério técnico. Por exemplo, eu dei esse exemplo aqui de usar a Sinap em Minas Gerais. Essa base de orçamento a gente tem no Brasil inteiro, né? Como eu estou em Minas Gerais, você normalmente sinaliza para ela qual o tipo de base orçamentária que você quer que ela use, quando você quer pedir um orçamento. Pode ser Minas Gerais, pode ser uma CETOP de Minas Gerais, Sudecap, enfim. Cada um tem a sua base preferida aí, na verdade, depende também do tipo de obra que vai fazer, né? Sinaliza omissões, que eu acho que é muito importante. Quando você pede para ela como critério para sinalizar a omissão, basicamente você vai pedir para ela, ó, desse levantamento que nós temos aqui, eu fiz esse levantamento de quantitativo, sinaliza omissões, ou seja, sinaliza o que eu esqueci, o que eu posso ter esquecido, e como a inteligência artificial ela é super inteligente, vamos falar assim, ela tem na base dela, ela consegue fazer pesquisa direto na internet, obras parecidas com essa, e ela consegue ter uma noção do quadro, da sequência de qual vai ser a execução. Então, quando você pede para sinalizar uma omissão, na hora que você dá a sequência lá, as etapas de execução de uma obra, ela consegue ver, opa, nesse tipo de obra aqui costuma ter uma impermeabilização, você esqueceu disso, então é uma omissão. É um ponto, assim, para mim é primordial. E, não menos importante, o formato de saída, que é como que você quer que ela te entregue o resultado. Você quer uma tabela separada em colunas de etapa, item, unidade, observação técnica, validação? Ou não, você quer um checklist? Você quer um modelo de contrato? Então, assim, esse formato de saída também é super importante para a gente ver como que vai ser o resultado dela no final. Um ponto importante que eu acho que a gente recebeu, né, de todos vocês que se inscreveram, a gente recebeu algumas dores. E um ponto muito importante que eu acho que vai ajudar muito quem está assistindo essa aula é porque, assim, a IA ela acelera cada etapa de obra, mas as etapas de cada tipo de serviço que eu for fazer, elas não mudam. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar no processo de um orçamento de obra. Para a gente fazer um orçamento de obra, a gente começa estudando o projeto, né? Lê os projetos, entende tudo que vai ser feito, levanta os quantitativos com base naqueles projetos, elabora o memorial executivo, que é basicamente definir o escopo. Depois a gente busca as composições de custo, em cima de tudo que a gente já havia levantado, calcula o custo direto e indireto da obra e define um BDI, cada um tem um BDI da sua construtora, depende muito de região, porque tem tributação, enfim, tem tudo que envolve, e monta a proposta. Então, assim, todas essas etapas, elas vão continuar a existir. Eu não quero que vocês pensem que, eu vou usar IA, eu vou pedir para ela montar uma proposta e ela já vai montar. Se você não passar de etapa por etapa, confesso para vocês que vocês vão continuar frustrados com a inteligência artificial. Porque ela não corta etapa.
Ela acelera cada etapa para você, ela vai te ajudar em cada processo. Tem que estudar o projeto? Manda o projeto nela, manda um prompt com pelo menos os 5 elementos, com a sua dúvida, com o seu objetivo, e ela vai acelerar aquela leitura junto com você. Porém, a análise, gente, é sempre sua. A análise final é sempre sua. Então, assim, não adianta querer pular etapa, não adianta querer atravessar alguma coisa. Se vocês não seguirem etapa por etapa, usar IA vai ser só uma tecnologia que vocês vão usar e vão descobrir que entrega pouco. Agora, eu acho que é um conceito bem importante do que o nosso sistema faz, que é o conceito de agente de IA. É basicamente você criar uma memória permanente da sua empresa dentro da inteligência artificial que você for usar. Eu uso hoje em dia, honestamente, o que eu mais uso hoje em dia é o ChatGPT. Mas já usei Claude, já usei Manus, já usei Gemini, que são basicamente essas são as maiores e mais conhecidas de texto, né? Mas a gente tem Nano Banana, que é para foto, a gente tem Kling, que é para vídeo, tem o DeepSeek, tem o Grok, enfim, tem N inteligência artificial hoje em dia. Porém, tem o agente de inteligência artificial, ele começou lá no ChatGPT, pelo menos eu conheci ele no final de 24, que é quando eu comecei a mexer. E hoje em dia a gente já tem no Cloud, tem no Gemini, mas eu confesso para vocês que o fato do ChatGPT não ter token, não ter crédito, vamos falar assim, é a inteligência artificial que eu mais uso hoje em dia. O que é o agente de IA? É basicamente como se fosse um chat, vamos falar assim, na hora que eu abrir a tela aqui, vocês vão entender um pouco melhor do que eu estou falando, mas basicamente é um chat fixo. Você vai dar as instruções fixas para ele. Você pode criar um agente de orçamento, um agente de planejamento, um agente de marketing, um agente de RH. Você pode criar todos esses agentes que vão ser como se fossem pessoas capacitadas na sua empresa. Você vai dar as instruções técnicas para ele, você vai anexar as instruções com tudo tudo que ele vai assumir, o papel de orçamentista, ou o papel de planejador, ou o papel de RH. Além dessas instruções, tem uma seção dentro do agente que a gente chama de seção de conhecimento. Você vai anexar nessa seção de conhecimento, dependendo de qual agente que for, você vai anexar todas as informações relevantes da sua empresa, nome dela, CNPJ, razão social, endereço, tudo que você tem de informação da sua empresa que é relevante, você pode anexar dentro desse agente. Você pode anexar base de custo própria, por exemplo, eu uso muito Sinap hoje em dia, mas eu tenho as minhas bases próprias, por exemplo, instalação de bancada, assentamento de porcelanato, a Sinap, um exemplo, está lá R$60 o metro, mas na sua última obra você fez por 55, então você vai lá e anexa os documentos próprios dentro da seção conhecimento, e com isso já fica salvo dentro daquele agente. E qual que é a grande vantagem de usar um agente? Quando você usa um chat comum, você pode usar um chat comum com um prompt enorme, super elaborado. Vai funcionar super bem. Porém, sempre que o chat fica muito grande, vocês vão ver mais para frente, ele começa a ficar pesado, começa a pesar demais o seu computador, a resposta começa a ficar demorada, porque quando você conversa demais em um mesmo chat, a inteligência artificial ela tende a, sempre antes de responder, ela lê todo o histórico daquela conversa. E com isso, imagina, você está lá há um mês conversando no mesmo chat, aquele histórico de conversa fica enorme. Então você pergunta para ela quantos anos o Brasil tem, ela vai ler todo o histórico daquela conversa, demora um certo tempo, para aí te responder se vocês já conversaram sobre isso, ou se não ela faz uma pesquisa online. Mas assim, acaba que demora muito. E aí o que você tem que fazer? Você tem que iniciar um novo chat. Quando você inicia um novo chat, o que acontece? Você perde toda aquela base, todo aquele histórico de tudo que já foi conversado. E aí você tem dois caminhos. Ou começa um novo chat e começa a dar todo embasamento para ela de tudo que vai fazer. Ou, se você tiver um agente, você vai começar um novo chat dentro do agente, ele já vai ter todo o histórico da sua consultora, pelo menos já está lá. As outras conversas que você já teve, você vai perder. Não é que você vai perder, você vai ter até salvo ali na inteligência no campo, porém você não vai ter aquele histórico do que já foi conversado.
Então, assim, a grande diferença do agente é manter histórico da sua empresa, manter sua base, para quando você precisar começar um novo orçamento, você não ter que partir do zero. Aqui eu coloquei basicamente tudo que eu falei no slide passado. Aqui tem algumas situações, né? Quem é você e como a sua empresa trabalha. Quando você está no chat comum, você explica do zero todas as vezes. Você está no agente, ele já sabe porque já está no campo de instruções dele. Padrão de acabamento e critérios técnicos. No chat comum, você precisa colocar tudo no prompt. O prompt vocês vão ver que eu vou fazer um teste desse com vocês. O prompt começa a crescer de um jeito que, se você tiver que toda vez começar um prompt desse do zero, você vai ver o tempo que você perde, além de correr risco de esquecer alguma coisa na hora de fazer solicitação. O agente já tem isso e já está na seção de conhecimento dele. BDI, imagem, forma de pagamento, tudo isso a gente pode anexar na seção de conhecimento dele, a política da sua consultora. Quando você está no chat comum, você tem que digitar, ou senão ele chuta. Uma coisa vocês vão aprender: inteligência artificial tende a sempre te dar uma resposta. Seja uma resposta baseada em alguma coisa correta, ou senão ela inventa. Muita gente fala que inteligência artificial, muitas das vezes, para não deixar de te responder, ela literalmente inventa alguma coisa, até algum artigo que você pede, me dê uma resposta baseada em um artigo. Se ela não acha, ela vai lá e inventa um artigo. Quando você pede para ela comprovação, ela não consegue te mandar o link. Então, assim, a gente coloca algumas regras, vocês vão ver nos prompts, para ela não inventar. Porém, se você não colocar essa regra para ela não inventar e pedir num chat comum, é perigoso ela inventar alguma coisa lá e te mandar. Então, tom e estrutura de resposta. Quando você anexa dentro do agente o tom que você quer que a inteligência artificial te responda, que seja um tom mais técnico, que seja um tom mais objetivo, para ela não ficar divagando muito, ela também já vem com isso pronto. No chat comum, você tem que solicitar tudo direto do prompt. E nova conversa sobre outra obra. Então, assim, que é basicamente o que eu falei no final lá. Quando você está no agente, você só vai informar o novo projeto, só vai dar os dados da obra. O resto já está tudo dentro dela. E o chat comum, você tem que começar tudo do zero novamente. Agora, os 3 níveis, que é basicamente o teste que a gente vai fazer. O nível 1 é o chat. A gente vai fazer um teste. Aqui eu vou fazer um teste ao vivo com vocês. Basicamente, o nível 1 vai ser um chat sem contexto, ou seja, eu não vou usar os 5 elementos dentro dele. Vou abrir o chat do zero aqui com vocês. Não vou explicar quem eu sou, não vou explicar quem que é a minha empresa. E vou pedir, eu vou pedir o mesmo escopo de orçamento para cada nível que a gente vai tratar aqui. O nível 2, eu vou usar um chat comum também, porém eu vou passar um contexto completo de obra, vou usar os 5 elementos estruturados, e vocês vão ver o resultado que a gente vai ter. Aqui embaixo, funciona, mas exige muito esforço. E no nível 3, que é o nível de agente com agente configurado, a gente vai usar o agente orçamentista. Ele já tem um contexto internalizado, já tem a pergunta, a gente vai fazer uma pergunta estruturada para ele, e vocês vão ver o resultado que ele vai dar para a gente. Aqui é o escopo que a gente vai usar. Quero deixar bem claro com vocês que basicamente vai ser uma reforma de banheiro. A gente podia ter pegado um escopo bem mais elaborado, mas assim, quanto mais elaborado, mais demora para a gente chegar num resultado final. E essa aula aqui nossa é uma aula relativamente curta, até porque, né, a gente começou ela 8 horas da noite, então eu não quero ficar enrolando muito. Então eu vou dar uma prova básica de como que funciona os 3 níveis do teste. Então é uma reforminha básica, mas que vocês vão ver o nível de detalhe que a gente vai ter de entrega aqui. É uma reforma de banheiro, de um apartamento, aqui em BH mesmo. Coloquei um pequeno escopo aqui, que é basicamente demolição de piso, revestimento, regularização e impermeabilização, novo revestimento, troca de louça, metais, bancadas, instalação de torneira, chuveiro e registro, ponto elétrico e limpeza final. Ou seja, um escopozinho simples de uma reforma de um banheiro. Os dados técnicos da obra, já estou passando para ele um levantamento de quantitativo, justamente porque a gente já está na fase de orçamento. Então eu tenho que passar essas prévias que a gente era para ter feito antes, mas aqui eu já estou passando tudo pronto. E aqui só falando, mesmo projeto, mesma tarefa, 3 formas diferentes de usar IA.
e você vai ver o resultado de cada uma. Agora, antes de passar para o próximo slide, deixa eu abrir o chat aqui com vocês. Já estou até com o chat aberto, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir 3 chats de uma vez, e aí, porque aí ele vai pensando, ele vai pensando sozinho aqui. Eu já estou com o prompt pronto, tá, gente? Só para a gente não perder muito tempo. Vou escrever o prompt aqui. Vocês podem ver, estou usando um chat comum. Os meus agentes todos estão aqui, tem até mais alguns escondidos aqui. Vou passar. Isso aqui, gente, é o que a maioria, quando vai usar inteligência artificial a primeira vez, faz. Confesso para vocês que está até um pouco melhor do que o pessoal faz, porque o pessoal vem escrevendo aqui como se estivesse conversando com alguém no WhatsApp. Então eu preciso fazer um orçamento de reforma, o escopo geral do serviço, eu quero estimativa de preço. Vocês estão vendo que eu não dei muito detalhe, simplesmente fiz a solicitação. Já vou colocar para pensar, agora o chat vai começar a pensar, essa resposta eu acredito que não vai demorar muito, vocês podem ver, mas eu já vou entrar aqui e já vou colocar os próximos prompts para deixar já pensando e a gente não perder muito tempo, porque principalmente na parte do agente ele costuma pensar mais. Esse aqui é o nível 2, que é igual que eu tinha comentado com vocês. Vou continuar usando um chat comum, não vou usar nenhum agente. Vou colar o prompt. Vocês já podem ver que inicialmente eu já tenho o papel aqui. Eu quero que ele seja um orçamentista técnico comercial de obras residenciais. Aqui eu já estou dando até o objetivo, que é criar uma proposta preliminar de orçamento para um cliente final. Como eu estou usando um chat comum, eu tenho que dar os dados da minha consultora para ele, para poder justamente fazer o orçamento baseado na minha consultora, onde que ela está, o posicionamento que eu quero que ele tenha, que é uma consultora técnica, organizada e transparente, os diferenciais, ou seja, eu estou dando todo o contexto da minha construtora para ele. Quais são os dados do cliente que a gente vai fazer o orçamento, o que é o serviço, né? Que é uma reforma completa de um banheiro, os dados da obra, vocês podem ver, os dados eu já tinha até mostrado para vocês, o tamanho, o pé direito, a área líquida, enfim. O levantamento de quantitativo, que já na teoria já teria sido feito, já está todo prontinho aqui. Uma base demonstrativa de custo. Opa, peraí rapidinho, deixa eu puxar aqui só para ficar mais separadinho. O que é essa base demonstrativa de custo? A gente tem, né, por exemplo, quando eu vou usar o meu agente, eu já tenho alguma base já salva lá dentro dele na seção de conhecimento, que é, por exemplo, uma remoção de vaso, quanto que eu cobro por isso? É preço real, tá, gente? Remoção de box, quanto que é a demolição de revestimento. O meu agente, ele tem como prioridade usar a minha base interna. Se por acaso o serviço não tiver na minha base interna, ele vai direto para a Sinap. Eu sempre uso Sinap porque é mais obra residencial, então eu sempre pego a Sinap do último mês baseada aqui em BH, Minas Gerais. E aí, todos esses dados aqui, ele já tem lá. Então eu não precisaria escrever isso no prompt quando a gente vai fazer para o agente. Mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que quando a gente vai fazer sem o agente, a gente teria que fazer. Verbas complementares, algumas coisas que eu também já escrevi. Premissas comerciais. O BDI, contingência, um prazo estimado, que é o prazo que o cliente às vezes passa para a gente, validade da proposta, forma de pagamento, todos esses dados aqui a gente já tem eles dentro do nosso agente. Então, na prática, a gente não vai precisar passar no próximo exemplo. A tarefa, né? O que eu quero que ele faça, que gera a proposta preliminar para a cliente Fernanda Lima. Isso aqui é tudo uma demonstração, viu, gente? Isso aqui é tudo invenção. O formato de saída, como que eu quero que ele formate a resposta, e algumas regras para arredondar o preço no final, aplicar o BDI, aplicar a contingência, calcular o subtotal, enfim. Vou dar play aqui, ele vai começar a pensar. Agora a gente vai usar o agente. Vocês vão ver que eu tenho aqui vários agentes, né? Que eu já criei, tem um agente próprio para poder fazer análise em documento, em artigo técnico, tem o diretor da minha empresa,
Eu tenho uma empresa de leilão, então, de leilão, na verdade, eu faço compra de apartamentos de leilão, reformo e vendo. Então, eu tenho um agente que faz análise disso para mim. Eu tenho a minha assistente pessoal de marketing, um agente que mede produtividade da minha equipe, tem um agente orçamentista, tem um agente planejador, dentre outros agentes que eu tenho aqui. Hoje a gente vai usar o orçamentista. Então ele já fica pronto aqui, é só clicar nele, vocês veem que ele já está aqui. O modelo que ele está usando o modelo mais atual do ChatGPT. Então, quem que é o orçamentista? É um agente de orçamentos que transforma o quantitativo em base orçamentária. Então aqui tem o que ele faz, tá? E aqui eu vou colocar o prompt para o nosso agente. Como é um prompt de demonstração, ele ficou até um pouquinho maior, porque eu quero mostrar para vocês. A gente tem tempo, o tempo é escasso, né? Então, assim, basicamente a diferença. Gera uma proposta preliminar, use a base demonstrativa da consultora Cambrai. Toda essa base está dentro do próprio agente, está na seção conhecimento dele. Aqui fala um pouco da obra, eu tenho que, igual falei para vocês, o agente ele tem as bases da minha consultora, não tem, não tem a base do que eu quero fazer. Então, assim, toda obra nova, eu vou passar o escopo da obra. Qual que é o banheiro, o levantamento quantitativo que a gente faz no agente planejador, mas já está aqui pronto. Quais são as regras? As regras. Opa, desculpa, fugiu aqui. As regras já estão embutidas nele. Só que, como eu estou fazendo essa demonstração e eu não fiz nenhum outro orçamento anterior, eu estou passando aqui só para a gente ter certeza que vai ter o resultado do jeito que a gente quer aqui. A entrega dessa estrutura, a capa, o resumo. Então, assim, é basicamente um prompt. Ele é bem menor do que o outro prompt que a gente tinha mandado. E vamos ver o resultado. Aqui, no primeiro, né, já está pronto. Eu vou pedir, só para poder deixar ficar mais fácil, eu vou deixar aqui, antes de mostrar para vocês, eu vou pedir para gere um arquivo PDF com esse resultado. Eu vou pedir para ele gerar esse arquivo, porque para a gente ver o arquivo vai ficar muito mais fácil da gente ver a resposta. Vamos ver se esse aqui já está pronto. Já está pronto também, o segundo. Antes de analisar tudo, você vê que antes de analisar resposta por resposta, até analisar valor no final, né? Vou pedir para gerar também. Gere um arquivo PDF com esse resultado. Vou pedir também porque acaba que demora um pouquinho. E aqui vocês podem ver que o nosso agente ele é bem mais demorado, porque você vai vendo que tudo que ele vai passando aqui é o que ele está fazendo. Ele vai lendo os arquivos da base de conhecimento, ele vai lendo os arquivos, o arquivo de instrução dele, vai. Tudo que ele está pensando, vamos falar assim, ele já está colocando aqui para a gente. Aqui ele já começou a gerar a resposta. Deixa eu só ver quanto tempo que a gente já tem de aula aqui, gente, só para não prolongar muito. Um minutinho aqui. 40 minutos. Vou tentar dar uma aceleradinha aqui no resultado. Então vamos lá. Premissa, cronograma detalhado, tudo que está passando. Vamos ver se aqui já gerou. Ainda não gerou o PDF. Aqui também não gerou. Matriz de riscos. Prazo estimado. Ponto de atenção antes da contratação. Super importante isso aqui. Como a gente deu um levantamento preliminar para ele, ele já deixa uns pontos de atenção, itens condicionados, exclusões e medição real, enfim. Vou pedir para gerar um arquivo PDF com o resultado. Mesma coisa, vai demorar um pouquinho. Aqui, gente, hoje está demorando mais do que o normal. Só porque a gente está na aula, né? Deixa eu ver se a gente consegue já fazer uma análise bem básica aqui da primeira, até antes de gerar esse PDF. Vamos lá. Proposta preliminar.
Reforma completa, tudo que a gente solicitou. Sinap é uma referência nacional, ou seja, nada de muito importante. Estimativa de investimento. Aqui, para mim, é o ponto principal. Vocês vão ver que no primeiro prompt, no primeiro teste, ele vai gerar uma resposta, tá? Mas olha a variação. Nós saímos de uma reforma econômica controlada de 18 para 24, uma padrão média de 24 para 32 e uma padrão superior de 32 para 42. Gente, nós temos uma variação de 18 a 42 mil. Ele até te orienta, faz uma apresentação de 24 a 32, coloca uma base aqui, mas vocês concordam comigo que a variação ela tá muito grande entre uma e outra? Então, assim, tá certo, tá errado? Eu falo para vocês, partir do zero, igual a gente costuma fazer, é bem mais demorado. Porém, do jeito que a gente fez aqui, olhando o prompt, nem que seja num chat básico, ele vai te dar um cheiro, entendeu? Para uma apresentação, bater um papo inicial com o cliente, às vezes até para você fazer uma visita técnica, já dá para você falar, é uma obra de uns 30 e poucos mil, mas eu preciso de projeto, preciso de fazer um levantamento aqui na obra, tirar algumas fotos, enfim, para poder fazer uma visita inicial, gente, funciona super bem. Eu já fiz isso várias e várias vezes. Mas aqui vocês vão ver que a composição do orçamento é tudo faixa estimada, não tem um preço cravado do que você vai usar. Por exemplo, demolição e remoção de 1.800 a 3.200, regularização de 2 a 4.000, impervisação de 1.000. Então, assim, é tudo estimativa. E não tem base, né? Você vê que não tem de onde que ele tirou. Não fala se foi de uma Sinap, se foi de uma base própria, se foi da própria internet. Então, assim, até para você poder, né? Vamos falar assim, eu quero apresentar isso pro meu cliente. Gente, querendo ou não, se o cliente te questionar, mas por que louça e metal você considerou 7 mil reais? Você vai falar baseado em quê? Então, o prazo estimado de 18 a 25 dias, também a gente não sabe de onde que ele tirou isso. Desculpa. O escopo incluído, isso aqui é basicamente um memorial descritivo do que vai ser executado. Então, assim, uma proposta, vamos falar assim, que dá para a gente utilizar como uma conversa inicial. Vamos chamar isso de uma conversa inicial. Ele até gerou aqui o arquivo, vou baixar aqui. Já gerou também o do segundo. Eu vou baixar todos os arquivos. Agora que a gente basicamente já até olhou o primeiro, né? E aqui deu até um erro na transmissão, mas eu vou abrir o nosso segundo orçamento aqui. Dá só um minutinho. Parou a apresentação? Não voltou, desculpa, gente. Eu vou trazer aqui. Essa aqui é a segunda proposta. Eu coloquei 1 e 2 nelas, até a gente conseguir gerar aqui o arquivo. Eu confesso para vocês que eu já estou com até esse arquivo do 3 pronto, porque eu gerei ele antes de fazer a aula, justamente se acaso acontecesse esse probleminha que nós estamos tendo aqui. Mas basicamente essa aqui é uma proposta que a gente fez, é o teste 2, vamos falar assim. A gente utilizou o chat comum, ou seja, a gente briefou toda a nossa empresa, tudo que a gente precisava, e vocês vão ver que é uma ótima proposta, funciona super bem. Eu confesso para vocês que a gente tem que analisar preço a preço, custo a custo, não dá para simplesmente pegar isso aqui e encaminhar para cliente, mas eu confesso para vocês que na hora que a gente começar a olhar ela aqui, vocês vão ver que tudo é baseado em alguma coisa, entendeu? Preparação de base de investimentos, isso aqui é a parte de levantamento quantitativo ainda, memória resumida do orçamento, ou seja, separou por bloco cada valor até chegar no preço final de 29.700. Vocês lembram que no primeiro orçamento lá tinha dado alguma coisa, né, em torno de 32 mil a 20, acho que é 24 a 32 mil, alguma coisa assim. Então, assim, você vê que está dentro, né? O preço final aqui da nossa proposta baseada deu 29.700. Só que aqui está um preço cravado, ou seja, está te falando, ó, o preço que você vai gastar dentro do que você me passou de ideia é isso. E aqui ele faz os cálculos, a memória de cálculo de tudo que ele contabilizou. Então, assim, se amanhã você quiser saber de onde que veio o preço
de assentamento do piso porcelanato, você vê que ele fez a conta baseada nesse preço unitário aqui. Que preço unitário que é esse? Eu não, aqui ele não está falando se ele usou Sinap ou se ele usou uma base própria. Como aqui ele é um chat comum, provavelmente ele usou algum preço de internet, tá? Tem um memorial todo dos cálculos, o que ele usou de verbo complementar. Verbo complementar, a gente que passou para ele também no prompt. Que são todas essas verbos aqui. O preço demonstrativo final, você lembra que a gente tinha falado para poder arredondar a proposta no final? Ele arredondou. O prazo estimado da obra de 15 a 22 dias, a gente solicitou isso, ele passou aqui dentro desse prazo. A gente pode pedir para ele calcular o prazo também. Só que para calcular o prazo, eu sempre fiz cálculo de prazo em cima de Sinap, em cima da produtividade calculada pela Sinap. Aqui no caso, como ele não tem a base Sinap, ele utilizou aquele prazo nosso e já colocou tudo discriminado por etapa aqui. A forma de pagamento, nós pedimos isso também lá, 40%, 40% e 20% na entrega. Matriz de risco, que é basicamente base da parede, piso irregular, impacto possível, pode aumentar no consumo de argamassa. São coisas assim, gente, que pode parecer básico, mas quando você está com gap grande de obras, às vezes a gente acaba esquecendo, ou dependendo, quem estiver fazendo orçamento para você pode esquecer. Então, quando a gente tem essa matriz de risco, é um ponto a mais. Quando você for conferir a proposta, conferir o que foi gerado, você tem um ponto a mais para você poder observar aqui. Além de que isso aqui é um orçamento preliminar, né? A gente tem que fazer visita em loco, você vai ver que ele sempre orienta isso para a gente, ponto de atenção antes de contratar, paginação de piso, parede, até para ver recorte, e recorte e desperdício, né? Exclusões e itens condicionados. E o próximo passo, que é uma coisa que ele sempre orienta a gente, agendar a vistoria, validar acabamento, condomínio, condição real, enfim. Vocês veem que é uma resposta bem mais completa, né? Vamos ver se já gerou. Gerou aqui o nosso arquivo 3. Deixa eu abrir ele de cá. Salvar ele aqui pré-rapidinho. Dá um minutinho aqui, gente. Proposta 3. Isso. Agora vamos lá. Proposta detalhada 3. Vocês vão ver que o preço ficou idêntico o da outra. Até porque o prompt que a gente deu, ele estava bem completo também. E a obra é a mesma, né? Então ele usou, basicamente ele pode ter usado uma base bem parecida. Então vamos lá, dados da obra, resumo executivo, já passando para cliente, composição analítica de serviço. Gente, isso aqui, quem tem costume de fazer orçamento com base na Sinap, lá tem a composição analítica, aqui tem discriminado quando ele usou Sinap, quando ele usou composição interna, o tipo de rejunte que tem que validar. Então vocês veem, gente, que o que o agente mandou para a gente é uma base bem mais completa do que o primeiro chat mandou e até o segundo chat. Por quê? Porque eu já tenho na seção de conhecimento do meu agente essa orientação. Composição de bloco de custo, aqui também é separado por etapa de serviço, de execução, material básico, acabamento. As premissas de Sinap, BDI e de base interna, o que ele usou, né, o que estava lá na nossa seção de conhecimento. O cronograma detalhado da obra, a mobilização, a liberação do condomínio e acesso, né, que isso aqui é básico para quem está fazendo obra de reforma em algum prédio. A matriz de risco e aditivo, que é basicamente o que tem na outra também, na outra proposta. Os pontos de atenção antes da contratação, itens condicionados, forma de pagamento, também a forma de pagamento padrão que está lá salvo no agente. E o próximo passo é a mesma coisa, realizar a vistoria técnica, enfim. Deixa eu voltar para a apresentação aqui. O que eu tenho aqui nessas próximas apresentações, nesses próximos slides, é basicamente o que a gente já falou. Então eu não vou prolongar muito não, até porque a gente já está com o prazo apertado. Mas o nível 1, chat sem contexto, entregou uma faixa de preço variável, sem muita clareza, o prazo estimativo incerta, sem muito fundamento técnico, sem memória de cálculo, sem BDI, sem base interna, sem contingência, o risco é alto. O nível 2, a gente já usou os 5 elementos estruturados para poder montar o prompt. O resultado,
com BDI, com contingência, tudo certinho. E o nível 3, que foi com a gente mandou o mesmo prompt, teve uma resposta com composição analítica, a coluna de qual base que foi usada, se foi Synapse, se foi base própria, matriz de risco. Resumindo aqui, só para a gente fazer um overview de tudo aqui. O preço gerado no teste 1 foi estimativa incerta, você viu que variou de 18 a 40 e lá vai pedrada. Nos outros 2 testes foi o mesmo valor. A memória de cálculo no teste 1 não tem, nos 2 testes tem. O BDI nos 2 testes tem, no primeiro não tem, a base da consultora a mesma coisa. A diferença é, no teste 2, a gente teve que passar toda a base para a consultora. No agente já fica cravado na seção de conhecimento dele. O tamanho do prompt no primeiro teste foi bem curtinho. No segundo teste foi muito longo, vocês viram. E no terceiro teste vocês viram que foi médio. Foi um prompt relativamente pequeno, baseado no segundo. E o risco de margem no primeiro teste é altíssimo, porque a gente, como se diz, não sabe exatamente qual preço que a gente vai, de onde que tirou. No segundo teste, igual eu falei para vocês, a gente aqui não fez análise de preço por preço. Então, assim, eu não mandaria essa proposta direto para o cliente. Eu faria uma análise própria minha, com toda a minha base de conhecimento em cada ponto, antes de mandar. Mas vocês confessam que fazer uma análise dessa em cima dessa proposta, desse relatório pronto, é muito mais rápido do que você começar do zero, só fazendo estudo de projeto, levantamento, fazendo pesquisa de preço, ou até pagando algum servidor próprio, algum servidor externo para poder fazer pesquisa de preço Sinap. Agora vamos lá. O que fazer para isso funcionar na sua construtora? O primeiro, na minha opinião, é saber configurar um agente com contexto técnico correto. Tudo que ele tem que saber para poder fazer isso funcionar. O segundo ponto é estruturar os prompts por etapa, ou seja, cada etapa tem o seu próprio prompt. Não dá para poder pular etapa. Eu já falei isso no começo, não quero ser repetitivo. O terceiro é saber auditar o output. O que é isso? É colocar na sua cabeça que a IA ela pode errar. A IA não é um ser mítico que não erra. Então, assim, pressupondo que ela pode errar, a gente tem que conferir, a gente tem que usar os nossos conhecimentos, seja de engenheiro, seja de vivência de obra, tudo que você tem, a gente tem que utilizar isso no final de toda resposta que a IA vai te dar, para ver se ela não está viajando, se ela não está inventando alguma resposta. E o quarto, que é ter os modelos certos, agente, planilha, estrutura de prompt, ficha de scope, estrutura de proposta. E é exatamente isso que o sistema obra autônoma é. Ele organiza esses 4 pontos dentro de um sistema só. E agora eu vou falar para vocês para quem que é o sistema de obra autônoma, que é o que a gente criou aqui. É para você, se você é engenheiro, arquiteto, dono de consultora, se você já sabe fazer orçamento e planejamento, eu acho que isso aqui é muito importante, você já tem essa experiência. Ah, Matheus, eu não tenho tempo para poder ficar fazendo detalhadamente cada orçamento, cada planejamento de obra. Tem muita gente que não consegue fazer um cronograma de obra, gente. Como é que você toca uma obra, uma reforma, uma construção, sem ter um cronograma de tudo que vai executar? Como é que você vai mostrar isso para o seu cliente ou para o seu investidor? Você não faz um RDO, se você não faz um padrão, um POP, né, que é um padrão operacional da sua empresa, para você poder passar para quem trabalha com você. E o mais importante, que está disposto a implementar. Não adianta só assistir aula, só assistir curso. Se você não implementar as coisas, infelizmente, você não vai sair de onde você está e não vai conseguir aplicar o que a gente tem de melhor, que é essa tecnologia de inteligência artificial. E aí não é para você, se você espera que a IA substitua o seu processo, se achar que ela vai simplesmente fazer tudo por você, não vai. Confesso para você que não vai. Não adianta entrar com essa cabeça. Se você quiser pular alguma etapa de orçamento, planejamento, documentação ou qualquer outra, também não vai nesse curso, esse sistema não é para você. E se você quer ter resultado sem implementar nada, quer simplesmente ver o curso e não quiser aplicar, depois, infelizmente, não tem como a gente ter resultado. A inteligência artificial não faz nada por você. Ela é um braço direito no seu processo. O que é o que é o sistema, né? O que é o sistema obra autônoma? O que ele entrega? Ele basicamente são 6 módulos. O módulo 1 é a fundação do sistema, que nada mais é que a gente estruturar desde o... é bem do básico, é desde o entrar no chat GPT, a gente criar uma conta,
eu basicamente pego na sua mão e te ensino como que você vai fazer isso tudo. Contratar o curso que a gente vai, o programa da IA que a gente vai usar, e aí depois a gente vai criar um documento mestre da sua empresa. Eu vou fazer isso com vocês, a gente vai criar um documento falando todos os dados da sua empresa, tudo que você já fez, qual que é o tipo de obra que você faz, qual que é, o modelo de obra, o modelo de cliente que você trabalha, e a gente vai criar um agente diretor da sua construtora. Esse agente vai ter todo esse documento, tudo da sua empresa internalizado nele. O segundo módulo a gente vai falar de captação e posicionamento. Aí entra captação de cliente, captação de mão de obra, captação de gente, na verdade, de seguidor para suas redes sociais. Aqui a gente vai criar um agente que eu chamo de Júlia, que é até um trocadilho de Julia, de inteligência artificial. Ela vai, né, essa Júlia vai ter dentro dela, também na seção de conhecimento, tudo que tem naquele documento mestre que a gente já vai ter feito. E basicamente ela vai te ensinar a fazer uma linha editorial de postagem. Você vai ter lá, você pode fazer uma linha de 30 dias de postagem, para você não ter que ficar pensando, o que eu vou postar hoje, o que eu vou postar amanhã. Proposta, ela vai te ensinar como elaborar uma proposta. Ela vai elaborar essa proposta para você, desde que você saiba pedir para ela. Tudo baseado na sua própria consultora. O módulo 3, quantitativos com IA. A gente vai criar um agente, a gente chama de agente planejador de obras, que é o mesmo agente que a gente vai usar no módulo 5, que é esse módulo aqui. Ele faz tanto levantamento quantitativo, análise de projeto, quanto planejamento de obra, cronograma físico-financeiro, estrutura analítica de projeto. No módulo 4, a gente vai fazer o orçamento, a gente vai aprender o orçamento blindado, a gente vai criar o agente orçamentista, que é esse agente que eu já apresentei para vocês hoje. Ele tem na base, a gente vai aprender a criar as bases, as composições de custo, as bases dele, para poder julgar na seção de conhecimento dele. Você vai poder discriminar o seu BDI, que é o que vai também dentro do nosso agente. E no módulo 6, que é padronização e controle, a gente vai aprender a fazer POP, que nada mais é que aqueles padrões operacionais da sua consultora. Por quê? Quando a gente contrata uma mão de obra nova, contrata que seja um estagiário, que seja um pedreiro, um ajudante, um pintor. O ideal, pelo menos é o que eu faço hoje em dia aqui na minha empresa, eu já tenho alguns padrões operacionais criados. É assim, por exemplo, lista de conferência de assentamento de porcelanato. Aí tem lá, é uma folha que quando o meu estagiário ele vai na obra para poder conferir aquele serviço, ele só imprime a folha, ele já tem o padrão, como é que ele vai conferir esse assentamento. Tá lá o padrão, com o fluxograma bonitinho. Padrão de, sei lá, vou imaginar aqui, execução de impermeabilização, medição de empreiteiro, todos esses padrões eu já tenho criados, eu criei todos, junto com a inteligência artificial, ela me ajudou nisso, padronizou bonitinho, tá numa pasta do meu Google Drive, da minha construtora. Essa pasta é compartilhada com os meus colaboradores, e a partir disso, todo mundo tem acesso. É um negócio que padroniza a nossa consultora. E esse status report aqui, que assim, quem trabalha com cliente, no caso, ou até investidor, eu gosto de mandar mensalmente um relatório de como que está a obra específica dele. Então eu faço esse relatório, hoje em dia eu faço direto na inteligência artificial. É o meu agente diretor que faz isso. E eu tenho um padrão de reportar cada evolução de obra, cada status, né, efetivo de como que está cada obra ou cada investimento que um possível cliente ou um possível investidor fez na minha empresa. Agora, uma informação importante aqui é como que vai ser entregue os nossos módulos. Acesso imediato hoje, ao comprar o curso, né, a gente vai ter o módulo 1 e o módulo 2, que é a fundação do sistema e a captação e posicionamento. E na quinta-feira que vem, a gente tem os outros 4 módulos, mais as bibliotecas de prompt de cada módulo. Uma coisa que a gente vai entregar aqui, dentro de cada módulo, eu fiz uma biblioteca de prompt profissional, já bem elaborado, para você usar. Lá tem instrução de como que você vai usar em cada agente, em cada chat. Então, assim, já tem lá uma biblioteca já pré-elaborada, que eu, particularmente, é o que eu uso hoje em dia. Já está lá pronto os prompts.
Então é isso que vai ser entregue. De acesso imediato, os 2 módulos já estão prontos, bonitinho. Os outros módulos já estão gravados, mas vão ser liberados na semana que vem. Isso para a gente não ter aquela obesidade mental que eles chamam, né? Que é basicamente quando você tem muita informação, você começa a até dar um bug na sua mente de querer ver um pouquinho de tudo, querer passar às vezes para o quantitativo sem ter visto a fundação. Então, assim, a gente vai ver a fundação, vai cadastrar na inteligência artificial, vai comprar o plano, vai criar o primeiro agente, eu vou ensinar passo a passo de como que cria, eu vou te dar os prompts prontos para você colocar, a gente vai criar junto a base de conhecimento da sua consultora, o documento mestre. Então, basicamente, a implementação faseada, ela funciona dessa maneira. Agora, o quanto que custa não ter esse sistema nosso? Que aí, basicamente, é o que eu já paguei por isso, tá, gente? O que você está gastando hoje, muitas das vezes, sem perceber. O principal deles, na minha opinião, é o tempo. É o tempo que você gasta fazendo alguma tarefa manual repetitiva, um orçamento do zero, às vezes o tempo que você perde fazendo um orçamento e às vezes manda para o cliente nem te responde, já aconteceu isso muito comigo, ou às vezes ele te mandou um projeto, como você estava com muita obra, você não conseguiu ver a tempo, quando você viu, foi elaborar e ele já tinha fechado com outra pessoa. Então assim, quando eu comecei a minha consultora, eu estava até fazendo uma obra grande, era um galpão, aqui na região metropolitana de BH, e aí eu tive que contratar, até na época, um orçamentista. Eu falei assim, gente, eu tô fazendo muito orçamento, tô elaborando muita proposta, tô tendo que cotar muita coisa para as minhas obras, eu vou contratar um orçamentista aqui, além dos estagiários que eu já tinha, eu tinha estagiário separado por obra, mas para poder fazer essa questão de orçamento, eu cheguei a contratar o orçamentista. Na época, lógico, o salário não era 5 mil, mas juntando encargos, né, porque a gente vai contratar um CLT aqui no Brasil hoje em dia não sempre foi, né, a gente acaba que de encargo mensal aí, brincando com o salário, dava quase 5 mil reais. A agência de marketing, eu já tive a agência de marketing para minha consultora, hoje em dia eu não tenho mais. Ela me cobrava, na época, girava em torno de 1.900 a 2.300. Dependia muito do que ela fazia no mês. Quantos leads que ela captava, quantas interações com leads que ela tinha, quantos criativos que ela fazia, enfim, quantas redes sociais ela gerenciava para mim. Então girava em torno aqui de 2 mil reais a 3 mil reais por mês. E agora aqui um ponto muito importante, a gente volta lá naquela lista de omissão que eu estava conversando com vocês na hora que a gente estava fazendo a demonstração. Uma coisa muito interessante que a IA faz pela gente é não deixar a gente esquecer nada. Quando a gente faz o prompt, joga no agente, tudo certinho, ela lembra a gente muita coisa. É impressionante como que, quando você está fazendo um orçamento só de uma obra, é difícil a gente esquecer alguma coisa, ainda mais quando a gente tem mais experiência. Mas quando você está com 3, 4, 5, 6 obras, dependendo do nível de gargalo, ou dependendo do nível que você está no seu dia, às vezes você até está cansado, ou às vezes você contratou um estagiário novo, um funcionário novo, ele pode fazer os seus orçamentos, mas às vezes ele esqueceu algum item. Gente, vocês sabem, quem mexe com reforma, esquecer um itemzinho aqui para ter um prejuízo de 3, 4, 8 mil, 10 mil, dependendo do tamanho da obra, você pode ter um prejuízo muito maior. Se você não conseguir aditivar esse erro, a chance de você ter uma briga com o seu cliente no final é muito grande. Ele, mas isso aqui eu tinha falado que ia ter, fica aquele diz que não me diz. Então, no final das contas, ou você assume o prejuízo, pode ser de 3, 4, 5, 10 mil, ou você vai ter uma briguinha grande para poder conseguir aditivar essa obra. E aí tem esses custos, né, que não aparecem na planilha, que é cada hora refazendo um cronograma do zero, fazer, né, tem gente que nem faz cronograma, igual eu falei, mas eu não consigo entender como é que você faz uma obra sem ter um cronograma e sem estar atualizando ele sempre. Cada proposta que é montada na raça mesmo, na mão, desculpa, gente, cada composição que é procurada novamente, ou seja, você tem que procurar na Sinap, nossa, será que é esse preço mesmo? Será que eu olhei certo? Gente, isso não tem custo. É tempo, é energia, é tempo com a sua família, que você às vezes tá numa obra cansado, volta, tem cliente te mandando mensagem no WhatsApp, tem funcionário te mandando mensagem no WhatsApp, porque não sabe como vai ter que fazer isso, o que vai ter que fazer amanhã. Ou seja, gente, é coisa que, eu tô mostrando alguns valores aqui, mas é coisa que não tem preço. Então, agora eu vou apresentar para vocês o que é o nosso curso, que é o Sistema Obra Autônoma. A gente está fazendo esse primeiro lançamento, que é a primeira turma nossa do Sistema Obra Autônoma.
É uma turma que, assim, até conversando com a equipe aqui, conversando com o meu sócio, eu quis fazer um preço especial, eu quis fazer um preço diferente, justamente por ser a nossa primeira turma. Eu quero dar uma assistência muito próxima de quem tiver com a gente, tá? Então eu estou fazendo esse preço promocional, o preço de prateleira desse curso. Futuramente a gente vai voltar para o preço normal, que é 1997, mas para a primeira turma, para a gente conseguir dar esse acompanhamento, fazer, eu tenho certeza que quem adquirir e quem aplicar, gente, vocês vão ver o quanto que a inteligência artificial serve para o nosso ramo, serve para a nossa vida e o tanto que vai otimizar os nossos resultados. Eu te falo é porque é experiência própria, tá? Ainda colocamos uma condição aqui especial que é até 12 vezes sem juros. Gente, quem mexe com obra sabe, ainda mais hoje em dia que o preço de mão de obra tá muito caro. A mão de obra de pedreiro hoje em dia você não gasta menos de R$ 240. Quando você vai pegar um meia colher aí é 150, 160, dependendo da região que você trabalha. Um ajudante hoje em dia é mais R$ 100. Então, assim, gente, hoje a gente está com essa condição especial, tá? Você vai ter os 6 modos completos, os agentes configurados, prompt pronto para poder copiar e colar. Eu vou te ensinar a fazer o prompt, usar os cinco elementos, uma planilha modelo de levantamento, uma ficha de escopo, regra de medição, sequência de implementação. E agora acho que o ponto mais importante de todo o nosso treinamento. Aqui é a nossa garantia. O que que eu resolvi fazer? O que eu estou fazendo aqui para vocês, eu quero que vocês entendam. Eu estou fazendo uma garantia tripla aqui. Eu estou tirando todo o risco de vocês e o risco hoje é todo meu, tá? O que eu quero dizer com isso? Normalmente, todo mundo que compra alguma coisa na internet sabe que tem uma garantia incondicional de 7 dias, isso é padrão, legislação brasileira, enfim. Eu estou dando uma garantia para vocês incondicional de 15 dias. Então, assim, um exemplo, comprei o curso aqui hoje, fiquei uma semana viajando, não consegui nem acessar, então você ainda tem mais pelo menos 8 dias aí para poder completar os 15, para poder abrir e ver. Uma segunda garantia é garantia de implementação. Assistiu, travou tecnicamente, ou seja, não conseguiu aplicar por algum motivo, enfim. Às vezes é vivência com o computador mesmo, não consegui abrir, enfim. Gente, eu vou fazer uma consultoria individual com cada pessoa, justamente para poder destravar a inteligência artificial dentro da sua consultora. E depois dessa consultoria, eu ainda vou dar mais 30 dias para você ter algum tipo de resultado. Ou seja, se não rodar, se você não conseguir aplicar, eu te devolvo 100% do seu dinheiro. Então, assim, é uma garantia que eu estou realmente assumindo o risco para poder tirar essa carga de você, porque eu tenho tanta confiança de que vai funcionar, de que o negócio é aplicável, vamos falar assim, que eu não tenho preocupação nenhuma em dar essa garantia tripla para vocês. Agora, eu vou colocar o nosso carrinho está aberto, tá? O carrinho de vendas. Na minha opinião, você tem 3 caminhos a partir de agora. Continuar como você está, fazendo orçamento na mão, fazendo cada proposta do zero. A empresa depender demais do que você tem em mente. Segundo caminho aqui é tentar sozinho. Dá certo, não vou mentir para vocês, porém vai ser demorado. Você vai acabar errando muito durante todo o processo. Isso foi o que eu passei, viu, gente? Igual eu falei para vocês, tem mais de 1 ano e meio que eu tô só implementando inteligência artificial na minha vida, na minha rotina. Eu errei bastante. Errei em orçamento, errei em como fazer um prompt, até aprender a conversar com ela. Então, assim, dá para fazer, mas custa tempo. E eu vou falar para vocês, o preço que está o curso hoje, confesso, para quem mexe com obra, quem tem experiência e vivência aí, esse tempo que a gente tem, ele é bem caro. Então, um tempo e um erro, no fim das contas, pode ser muito mais caro do que o que a gente está disposto a perder. E o terceiro caminho, que é o que eu estou recomendando para vocês, que é entrar no Soul agora, que é o sistema Obra Autônoma. Lá tem um método organizado, são cursos curtos, as aulas são curtas, eu não fiz aulas que vão ser cansativas de assistir. Cada aula gira em torno de 2 a 5 minutos, 3, 4 minutos a maioria. É justamente para você poder pegar, assistir, aplicar. Pegar, assistir, aplicar. Tem prática de tudo lá. E o ponto principal de entrar no Sul agora, que é a garantia total, que é a garantia tripla. Uma coisa que acontece muito, gente, o pessoal vem fazer perguntas para mim. Fizeram muitas perguntas
na hora de fazer a inscrição. E algumas perguntas que eu selecionei aqui. A primeira, não tem experiência nenhuma com IA. E aí, basicamente, é o que a gente vai apresentar aqui. Você acabou de ver a demo, né? A demo é super simples, não foi nada de muito complexo. O curso ensina exatamente isso, do zero. Você vai ter prompts prontos, numa biblioteca de prompt. Você vai ter comigo, né? Eu que apresento todas as aulas. Lá tem eu aplicando, mostrando a tela, do jeito que eu estou mostrando essa tela para vocês, aplicando na tela. É só você pausar o vídeo, assistir. Então, assim, vai poder assistir durante bastante tempo. O preço, 997 é caro, gente. Se você for parcelar aí, é R$ 83 por mês. Isso assim, quem mexe com obra, isso hoje em dia, no cenário que a gente está hoje, pós-pandemia, os preços nossos subiram demais, isso é nada, praticamente. E o custo que a gente tem, o tempo que a gente perde fazendo qualquer coisa, fazendo qualquer tipo de orçamento do zero, esse valor aqui, confesso para vocês que é irrisório. Vai funcionar para minha obra? Gente, o SOA é o que eu aplico hoje na minha consultora. Todas as minhas obras, elas estão sendo geridas junto de uma inteligência artificial. Todos os meus funcionários, estagiário, mestre de obra, vou falar para vocês, mestre de obra não usa no dia a dia. Porém, o que eu faço, ele já me pega, Matheus, pega lá aquele padrão operacional que você fez na IA. Que eu, como hoje em dia, né, eu trabalho com isso, eu vivo com isso, eu falo bastante disso em obra, eu falo com todo mundo, então acaba que todo mundo tá meio que situado do que é. E eu não tenho tempo para implementar. Eu confesso para vocês, tempo era a coisa que eu menos tinha antes de começar a usar a inteligência artificial, em todas as etapas da minha vida. E depois que eu comecei a implementar, vocês podem ter certeza, vocês viram aqui a nossa demonstração. O que a gente fez aqui em coisa de 20 minutos de aplicação, quanto tempo que a gente demoraria para fazer aquele orçamento naquele nível de detalhe. E agora, inscrições abertas, vocês vão ver que o link ele está no chat aí, eu vou deixar ele fixado, me dá só um minutinho aqui, que eu vou colar ele aqui no chat, só um minuto, peraí, que ele não está aqui. Segura aí, gente, um minutinho só. Vou colocar esse link aqui. Carrinho aberto. O link nosso. Tá no chat. Eu vou fixar. Eu vou fixar aqui nos comentários. Depois eu vou responder pergunta aí, viu, gente? Então, basicamente é isso. Tá aqui o preço. É só clicar no link aí e acessar. Essas condições de lançamento, gente, vão valer até dia 26/5. Não passa disso, tá? Então, quem assistiu a aula, quem está aqui hoje, justamente são pessoas que eu estou fazendo essa condição justamente para poder privilegiar quem me deu o privilégio de estar assistindo a aula até agora, tá bom? Obrigado por ficarem até aqui. Eu vou ler, parece que tem umas duas perguntas ali no chat, eu vou ler aqui para a gente poder... Qual a infraestrutura mínima de dados uma consultora precisa ter para começar aplicações mais avançadas de IA? Rafaelinha, vamos lá. Infraestrutura mínima. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a aplicar IA, eu já tinha uma gama de obras grande, tá? Já fazia bastante reforma, só que eu não tinha muito padrão pronto para minha construtora. As coisas todas que eu fazia, era todas meio que assim, tava tudo cravado na minha cabeça. Tudo que eu gostava que as pessoas agissem na minha construtora já estava cravado na minha cabeça. O que de infraestrutura que eu fiz na minha construtora? Hoje em dia eu tenho um Google Drive. Eu vou falar para vocês, quem não é consultora grande, que utiliza SAP, utiliza programas de computação que são caríssimos, tem até o Eng lá, enfim, quem não que era o meu caso, eu não tinha esses programas, hoje em dia eu tenho um Google Drive. Quem tem acesso à internet,
não sei se você sabe o que é Google Drive, no curso está falando exatamente como que você acessa o Google Drive e o que ele pode fazer para você. O Google Drive nada mais é que um arquivo em nuvem. É um site em nuvem que você coloca todos os seus arquivos lá. Então você consegue separar por obra, criar várias pastas por obra. Então, assim, a infraestrutura mínima hoje que eu tenho é uma pasta no Google Drive, que essa pasta ela está separada em cada obra e eu dou acesso para as pessoas que estão em cada obra. Por exemplo, os meus estagiários, cada obra que tem um estagiário alocado, ele pega e consegue acessar todos os documentos. Tem todos os projetos, orçamento, levantamento, o cronograma. Cada estagiário meu faz a atualização de cronograma da sua própria obra. Então, assim, qual que é a infraestrutura mínima? Confesso para vocês que ter acesso a um computador para poder criar o seu Google Drive. Eu ensino isso no curso, como que cria essa pasta. E ter interesse de assistir o curso e ver como que aplica IA. Porque não precisa de ter nenhum computador. O seu computador não precisa ser um computador super bom para poder usar. Pode ser um computador básico. A própria inteligência artificial tem tudo dentro dela. Então acho que é isso. É possível utilizar IA para prever estouro de orçamento a partir de desvios pequenos de produtividade? Sim, principalmente se você já tiver esses índices de produtividade catalogados. Vamos falar assim, você sabe exatamente quanto que a sua equipe produz. A gente tem hoje, na própria Sinap, uma base, vamos falar assim, média de produção a nível nacional. A gente tem a Sinap estadual, e na Sinap a gente tem quanto que um pedreiro produz, por isso que a gente tem aquele preço, né? Eles fizeram eles catalogaram quanto que um pedreiro produz para poder assentar um porcelanato, e a partir disso, a gente tendo essa base, a gente sabe quanto que é a média nacional. Se você tiver a sua média da sua construtora, você consegue anexar isso dentro do seu agente, tá? Dentro do agente planejador, que a gente está falando de produtividade, e esse agente vai poder comparar com a base nacional e te falar, ó, o seu desvio está aqui, o seu desvio está ali, e fazer essa análise para você poder agir pontualmente naquele ponto. Eu espero que eu tenha conseguido responder as suas perguntas, Rafaelinho, e acho que é isso, gente. Se ninguém tiver mais pergunta, mais uma vez eu vou agradecer a todos que ficaram. Acabou que a aula, que era para ter dado só 1 hora, deu 1 hora e 20, mas eu espero ter sido. Vou até colocar meu rosto aqui, né, gente, para vocês verem que eu mesmo que estou aqui. Eu espero que todo mundo que ficou até aqui, até agora, eu tenha tirado todas as dúvidas, eu tenha passado um pouco do que eu tenho de vivência, do que eu já vivi, o que a inteligência artificial fez pela minha empresa, fez pelas minhas obras, e eu tenho certeza que se você entrar com a gente no sistema, assistir às aulas, são super explicativas, é fácil de entender, é fácil de aprender, é fácil de aplicar. E vocês vão ver que, com certeza, depois que vocês aprenderem a aplicar na construção, vocês poderem aplicar isso no seu dia a dia, na sua rotina, na sua vida, eu tenho certeza que vocês vão conseguir também. Então acho que é isso. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Precisando de qualquer coisa, vocês têm o meu contato no grupo, têm um contato nas redes sociais, pode mandar direct por lá, pode mandar no grupo, e eu estou à disposição. Um abraço e muito obrigado.